Bom dia, muito obrigada por você estar mais uma vez aqui participando do nosso webinar. Hoje nós vamos conversar sobre e-social. Nós estamos com a doutora Cláudia Simone Gonçalves. Ela é advogada, formada pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela também é especialista em Direito Constitucional pela Escola de Direito Constitucional, onde também adquiriu o título de professora. Doutora Cláudia também é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia São Luís e atua nas áreas trabalhistas, cooperativista e tributária há 23 anos. Ela está mestrando na PUC de São Paulo e é sócia do escritório de advogados Cláudia Gonçalves. Doutora Cláudia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Muito obrigada. Nós vamos conversar hoje sobre o e-social, que está trazendo muitas mudanças para as empresas e com certeza algumas dúvidas. Então nós estamos aqui para esclarecer. Só queria que antes vocês confirmassem se está tudo ok com a nossa transmissão, se vocês estão vendo, se vocês puderem por favor dar um ok, só para a gente continuar aqui com as nossas perguntas e ninguém perder nada. Alguém pode dar um ok aí, por favor? Vamos lá, doutora Cláudia. O que exatamente é o e-social? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Bom dia para os internautas que estão aqui conosco. E o e-social é uma grande plataforma de informações, de unificação de informações que o governo federal criou, tentando facilitar tanto a vida dos contribuintes, das empresas e também unificar as informações para que ele mesmo, o governo, ele possa utilizar de tudo que hoje é passado para ele de forma desconecta. Eles estão unificando tudo nessa grande plataforma que vai desburocratizar e eles dizem que vai facilitar a nossa vida. Hoje é uma grande saída, a gente está saindo da nossa zona de conforto. Todo mundo vai ter que mexer muito nos seus controles internos, o RH, o departamento pessoal. Isso está dando uma trabalheira, a gente sabe disso, mas para o futuro, depois de implantado, passado esse cronograma do governo, dizem que a coisa vai melhorar, né? A gente espera que realmente melhore. Que ótimo, a gente também está contando com isso, né? Nós queremos entender um pouquinho do objetivo do governo com esse novo sistema, doutora Cláudia. Então, hoje, da forma como passamos as informações, a gente passa informações para o Ministério do Trabalho, para o INSS, para a Receita Federal, para todo o governo, e elas chegam cada uma no seu banco de dados, da sua forma, e o governo não tinha como unir essas informações. Então ele falou, nossa, a gente está perdendo tempo aqui, vamos fazer um sistema em que essas informações sejam unificadas. Então, o primeiro grande objetivo, unificar informações. O outro objetivo seria a desburocratização dessas informações. Por quê? Quem lida com isso sabe que cada sistema é de um jeito, cada sistema tem um problema e as empresas perdem muito tempo, muitas horas, é um custo e que, havendo essa desburocratização, a empresa ganha com isso. Agora, o governo ganha, a empresa ganha e nós, contribuintes, o trabalhador, ganha o quê? Vai ganhar que as informações dele vai estar dentro de um banco de dados que dessa vez a gente acredita que vai funcionar e que vai facilitar para que ele consiga a aposentadoria dele, para que dê entrada no pedido de licença maternidade. É corriqueiro, às vezes, chegar nos departamentos pessoais, empregados ou ex-colaboradores falando, escuta, eu fui lá no posto e disseram que a empresa nunca pagou meu INSS. O que está vendo? Está vendo nada, a empresa pagou o INSS, só que o sistema não atualizava e os dados estavam sempre errados. Isso criava um mal-estar para o trabalhador, que tem direito do seu benefício, e também para a empresa, que tinha que se explicar, tinha que ir lá, enfim. Então, o que se pretende é facilitar a vida de todos.
Isso é o objetivo central do E-Social. Existem agora objetivos específicos que a Receita Federal tem com essa nova ferramenta, com essas novas informações. Ela também prevê uma facilitação na arrecadação e uma diminuição na sonegação fiscal. Ótimo. Vamos falar um pouquinho detalhadamente, porque o E-Social ele vai abranger informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Sim. Só para a gente exemplificar um pouquinho melhor, a senhora pode me dizer como que as informações fiscais serão facilitadas, sim, para a empresa e para para a empresa e para o governo? Quais documentos vão ser excluídos, quais documentos serão inclusos? Então, o E-Social ele vai substituir uma gama enorme de outros Quais documentos vão ser excluídos? Desculpa, só um pouquinho. Ok, probleminha aqui. Então, é uma gama enorme de declarações que nós encaminhávamos para os órgãos públicos. Então, por exemplo, eu tinha que mandar o CAGED, depois repete informação na RAIS, a CEFIP e uma série de informações. O que vai acontecer? Na verdade, falando em tributos, o E-Social ele vai facilitar a formação do crédito tributário. Isso ficou muito bom para a Receita Federal, para o nosso sistema tributário, que é um sistema tributário de arrecadação, não de política fiscal. Então, eles vão conseguir ver em real time toda a movimentação da folha, já saber os impostos oriundos dela. Isso vai ficar junto com o novo EFD, o REINF, que está chegando agora também. Quando juntar isso tudo, isso vai ficar junto com o só um minutinho aqui. Podemos continuar, melhor só repetir, por favor. Então, o E-Social junto com o REINF, eles vão estar unificando informações daquilo que está sendo informado na folha de pagamento, de todo a parte dos encargos oriundos dela, com as retenções dos impostos também. Então, ao se juntar isso, vai se formar o crédito tributário, vai se criar uma DCTF web também, que já vai gerar confissão de dívida, ou seja, em termos fiscais e arrecadatórios, para a Receita Federal é um sonho de consumo. Que ótimo. Para os contadores também é um sonho de consumo ou ainda não? Vamos ver. Parece que vai facilitar. Eu só acredito no dia a dia, né? Mas por enquanto parece que a ideia é boa. Em relação às informações previdenciárias, quais serão os documentos, por exemplo, só para a gente dar um exemplo de que serão excluídos e que passarão a ser também transmitidos pelo E-Social? Então, eu acho que o grande exemplo é a GFIP, né? A GFIP, ela em janeiro é excluída. E o E-Social vai fazer essa parte da GFIP. Eu acho que esse é o grande, mas não só ele, você tem agora outros também. A informação de acidente do trabalho, toda essa parte do assistencial que o trabalhador tem direito, está sendo informada também na CEFIP, no E-Social. Então, nós temos a primeira fase, que nós vamos passar os dados da empresa e algumas outras informações, mas depois a segunda fase que vai passar todos os dados dos empregados. Então daí é uma quantidade enorme de informações que serão necessárias para que o governo crie esse super banco de dados, né? Para o trabalhador, a senhora já falou que vai facilitar, porque na hora de se aposentar, por exemplo, ele vai deixar de ter alguns problemas como anteriormente. Sim. Tem mais alguma coisa que muda para o trabalhador com o E-Social? Olha, o que muda são aquelas informações questões acidentárias, questão de doença profissional, toda essa dinâmica do contribuinte, do beneficiário com o INSS deve ser facilitada, porque a informação vai estar lá.
Então, o CAT já foi informado, já tem tudo ali, ou seja, ele chega, o governo vai abrir e vai estar tudo ali, porque a transmissão é diária. Então, vai ser muito mais simples para se pedir os benefícios juntamente ao INSS, isso com certeza. Ótimo. Gente, só lembrando que vocês também podem mandar as suas perguntas. Então, por favor, você tem uma pergunta específica em relação à sua empresa, à sua necessidade, mande pra gente que ao final das nossas questões aqui, que a gente vai abordar de maneira geral, a doutora Cláudia estará respondendo uma a uma, ok? Doutora, quais são os riscos que os gestores devem adotar para que fique enquadrado dentro das novas normas do E-Social? Então, o gestor, ele tem que, é o momento, e no início eu falei que a gente vai sair da nossa zona de conforto, porque todos os gestores vão ter que verificar os registros dos seus trabalhadores. Ali existe uma quantidade, acho que são quase que 40 informações em torno disso, da vida do trabalhador. Então, grau de escolaridade vai ter que ser informado, onde mora, o e-mail, a função, uma série de coisas, se tem filhos, o CPF dos filhos, não esquecendo que a criança agora tem CPF também, a gente mal nasce, já está devendo imposto, não é? Já nasce devendo imposto. Aqui no Brasil a gente já nasce, a gente está lá na Receita Federal, né? Brasileirinho chegou, CPF nele. Então são diversas informações que hoje é muito possível que os cadastros do RH não estejam totalmente atualizados, porque tem informações que não chegaram ou informações novas. Uma pessoa é admitida como boy, ele está ali no primeiro grau, segundo, se forma e vai crescendo, enfim, tem que atualizar. Mesmo mudança de endereço, né, doutora? Mudança de endereço, se casou ou se descasou. Uma série de coisas, né, para as moças, né, mudou o sobrenome, tem que arrumar. Então, toda a informação vai passar pelo RH. O RH hoje é o grande gestor das informações que vão nutrir os bancos de dados, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Receita Federal do Brasil, INSS e muitos mais aí que virão, que vão se aproveitar dessas informações também. Ótimo. Doutora, existe diferença do E-Social para a pequena ou para a média empresa, além da questão do prazo? Só lembrando que depois do webinar nós vamos mandar um cronograma com os prazos a serem implantados para cada empresa, mas fora a questão do prazo, existe alguma outra diferença entre a pequena e a média empresa? Então, nessa segunda etapa, né, nós vamos falar do cronograma, todas as empresas que faturaram menos de 78 milhões de reais em 2016 estarão obrigadas a fazer o envio do E-Social. Mas a micro e pequena empresa também, optando pelo Simples Nacional também? Também. Todos nós, todo mundo está obrigado a fazer isso. Quem não está? A empresa que não tem empregado. Não tem empregado, não está obrigado a passar essas informações. Se houver um empregado, vai ter que fazer. Uma coisa que eu vi, até ontem eu estava revendo algumas questões no site da Receita para estar aqui com informações quentíssimas, né? É que vai se criar uma forma de entrar no site do E-Social, e quem é uma empresa muito pequena que não tem acesso a um sistema que vai gerar essas informações, então ele vai poder preencher ali aqueles campos, como é feito hoje com o E-Social dos domésticos. Então isso eu achei muito bacana, porque daí não vai obrigar o MEI também é obrigado, mas o MEI ele só pode ter um empregado que ganhe um salário mínimo, mas às vezes é uma coisa tão pequenininha que ele mal não está pagando o contador, não está porque não precisa. Mas ele é obrigado. E fazer o quê? Então o governo pensou nisso, ainda bem, né? E vai disponibilizar essa plataforma para as empresas que são
muito pequenininhas. Até porque é um grande número aqui no Brasil, né? E com a crise que nós tivemos recentemente, muitos novos empreendedores nasceram, né? Sim, porque é uma forma de trabalho, Exatamente. né? Então é uma forma de erradicação da pobreza. O MEI é muito importante. O MEI foi criado exatamente porque o governo viu que muitos trabalhadores saíram dos seus trabalhos e foram tentar a vida fazendo alguma coisa e se encontraram como empreendedores e iniciaram a vida como MEI, que realmente é uma fatia expressiva do nosso empresariado hoje. Tá. Doutora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Como que fica o caso das empresas que trabalham com serviços terceirizados? O que as empresas contratantes devem tomar cuidado? Em continuidade, eu gostaria que a senhora falasse sobre o cooperativismo, que as empresas que trabalham com cooperativas de trabalho, como elas devem se comportar. Bom, o trabalho terceirizado, ele é expressivo também no nosso dia a dia corporativo. Muitas empresas, inclusive públicas, terceirizam mão de obra e são cuidados que sempre, mesmo que não tivéssemos o E-Social, são cuidados que têm que ser vistos e agora com o E-Social mais ainda. Procurem tomadores de serviços, procurem empresas que comprovem que estão mandando as informações desses empregados para o governo, que eles estão cumprindo as suas obrigações principais e acessórias. É muito importante isso, não é? Porque hoje pode existir, não que exista, mas pode ainda ter no mercado empresas que terceirizam mão de obra ou cooperativas de trabalho também, ou outras formas de terceirização que não estão cumprindo as obrigações nem principal nem acessória. Isso é um problema enorme. Por quê? O risco do tomador segue junto com dessa empresa terceirizadora ou dessa cooperativa. Ou seja, se eu estou contratando uma empresa porque o valor é mais baixo, é bom verificar por quê, não é? E se está cumprindo com as obrigações. Por quê? Isso virá e vai ser sentido pelo tomador de serviço, que vai ser convidado a pagar essa conta e vai ter questões trabalhistas, não é? O cooperativismo, eu sou apaixonada pelo cooperativismo, né? Por mim tudo era cooperativa na vida, mas ele existe para não precarizar a mão de obra, não precarizar o profissional. Antes disso, é trazer para as empresas um profissional consciente do que está fazendo e um profissional que ele está ali junto. A qualidade do serviço dele reflete no nome da cooperativa que é dele, no mercado que ele está explorando, ou seja, é uma responsabilidade diferente do terceirizado em si. Então, é muito importante que os tomadores procurem cooperativas que tenham esse entendimento, esse viés, entendam os princípios do cooperativismo, entendam as obrigações e zelem por elas, né? Então, isso é importantíssimo. Verificar se encaminhou esse social, verificar se está pagando as guias, tudo o que tem que ser feito. A terceirização normal, pedir as guias de recolhimento de fundo de garantia. Por quê? É uma segurança. Tá. Nós temos entre os nossos leitores muitas cooperativas de trabalho. Sim. E também temos entre os nossos leitores empresas que contratam cooperativas de trabalho. Então a gente falou para as empresas que contratam cooperativas de trabalho. Para as cooperativas de trabalho e para as empresas de terceirização que fornecem um serviço de terceirização de mão de obra, o comprometimento é o mesmo, de arrecadar todas as informações e passar normalmente. Não tem diferença entre outras empresas de outras áreas, outros setores. Não, temos os mesmos compromissos, a mesma missão. E ali o E-Social englobou a todos, não há restrição. Ótimo. Né? Aí estamos todos juntos aí, né? Nesse time aí de informadores. Tá. Existem benefícios secundários para as empresas com a implantação do E-Social? Olha, o benefício secundário é que com a desburocratização
vai se ganhar tempo para se gerir melhor a mão de obra, não é? Fazer alguns trabalhos, né? O RH, ele não vai ficar ocioso, né? Mas ele vai poder interagir mais com a empresa, com a vida da empresa, com questões de cargos, salários, de motivação, toda aquela dinâmica que o RH faz para manter os seus colaboradores engajados com a empresa, né? Porque isso que hoje é importante. As pessoas têm que sentir que estão na empresa e que a empresa faz parte da sua vida, porque é o nosso lar, né? A gente fica mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa. Com certeza. Né? É dentro da empresa, dentro da condução e um pouquinho dentro de casa. Né? Na verdade, a gente passa mais tempo no transporte público, né? Principalmente nas grandes cidades, trabalhando do que em casa. Exatamente. O tempo em casa praticamente... Então isso tem que ser bom, né? Tem. Porque senão estresse quem aguenta. Exatamente. Então tá ótimo, doutora. Eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Não sei se a senhora tem alguma coisa a acrescentar em relação ao e-social. Sim, uma outra questão do e-social é que assim que ele esteja implantado, a Receita Federal entende que ela vai facilitar os pedidos de parcelamento de débitos, porque as informações já vão estar todas ali, será muito mais simples de ser feito. As certidões negativas vão sair unificadas e eles, no futuro próximo, eles vão estar... quando importarmos os dados da declaração de imposto de renda passada, ela já virá pré-preenchida, porque eles já vão pegar esses dados que a folha de pagamento mandou e já vão estar pré-preenchendo a nossa declaração de imposto de renda pessoa física, o que deve nos facilitar também. O nosso governo federal, ele está engajado na diminuição da lavagem de dinheiro, diminuição da corrupção. E o FD-RINF e o e-social, ele vem muito nesse caminho, evitando e fechando o círculo. Para quê? Para que todas as transações financeiras, toda a movimentação de dinheiro que está indo, as empresas estão pagando os seus empregados, enfim, recebendo, ela efetivamente haverá uma origem. E isso vai ser muito bom para a nossa economia, porque se a nossa economia ela é mais confiável, a gente tem mais investimento, a gente tem mais empresas, mais cooperativas, mais trabalho e renda e menor crise social. Então eu vejo com bons olhos o e-social, eu acho que ele é parte de uma visão macro do governo, que vai chegar até nisso, quer dizer, nós estamos arrumando a nossa casa, arrumando os nossos dados, para que a gente possa crescer. Eu acho que é isso. Vamos fazer esse esforço agora, gente. É cansativo, é exaustivo. Pensar em mudar todas as informações de uma empresa que tem 1.000, 2.000 pessoas, rever tudo isso, num primeiro momento é desgastante, mas eu acho que nós vamos colher bons frutos daqui para frente. Tá, a senhora falou, só para entendimento, a senhora falou em FD-INF. Isso. O que significa? Então, hoje a gente tem os SPEDs, né, do governo, e o SPED contábil e o SPED que fala sobre as retenções das contribuições. Então, isso é feito hoje no EFD, mas vai seguir um cronograma muito parecido com o do e-social, que vai ser o FD REINF, que eles chamam. E ele muda o banco de dados, ele não é mais TXT, ele vai mudar a forma, porque ele vai cruzar com o e-social. Então, daí o governo vai saber exatamente o dia que aquele trabalhador recebeu o dinheiro dele, porque vai ter que colocar o dia do pagamento, e daí ele vai ver se houve a retenção dos impostos, ele vai estar podendo verificar tudo isso e se a empresa está informando. Então ele vai juntar todas essas informações exatamente para o quê? Evitar a sonegação e no final aumentar a arrecadação. Tá, eu tenho aqui uma pergunta do Robson Mateus, ele é da Gold Cooper, uma cooperativa de trabalho. Sim. E ele está perguntando se existe diferença para o trabalhador por regime CLT ou por regime cooperado no e-social. Olha, Robson, bom dia. A diferença, nós temos
as tabelas e as tabelas de rubricas, que isso está dando muito o que falar, não é? Então, a forma como vai ser feito esse depara da rubrica que você usa aqui na sua cooperativa e a rubrica que o FD quer que o SPED quer que seja usado por conta dele entender esse dado, né? Você não precisa mudar a sua rubrica, mas você vai ter que fazer um deparo dessa rubrica para aquela. O sistema está prevendo tudo isso. Ele está prevendo o trabalho do cooperado, ele está prevendo o trabalho do não cooperado, do funcionário público. Então, é uma plataforma para todos. Então, mas diferenças de informações, não. De dados cadastrais, são exatamente os mesmos dados cadastrais que um empregador CLT vai estar informando, é o que o autônomo ou o cooperado vai informar também. Ótimo. Doutora, quais são as implicações para as empresas que não conseguirem entrar no E-Social neste prazo? Então, por enquanto, não existe uma penalidade. Por quê? Eu achei muito interessante, Lé, que eles fizeram esse sistema com uma série de informações e já está começando a dar problema. O sistema não está conseguindo processar tudo isso. Eles falam, olha, espera um pouco, vai demorar um pouquinho para te dar o retorno, porque depois que a gente transmite, vem o retorno que foi transmitido e foi aceito. Então, por conta disso, de ser uma quantidade, eu acho que imensurável de informações que vão chegar ali, eles não, nesse momento, não vão nos penalizar. Agora, no futuro, sim. Quando já tiver o negócio mais funcionando melhor, daí nós vamos ter problemas. Mas isso não quer dizer que vamos esperar para depois. Não, não façam isso de maneira nenhuma. Vamos todo mundo fazer agora, porque agora é o momento em que tudo está sendo relevado, não deu, está errado. A gente está contando com a ajuda da Receita Federal. Se deixar para depois, é muito ruim, pode ser que não dê tempo e já esteja na época da penalização. Então, 1º de julho, início da transmissão dos dados cadastrais, né? É a primeira coisa que tem que ser feita. E vamos tentar. É início de julho, não se sabe, durante o mês de julho, não é? Não deixemos também para o dia 30. E não dá para contar com aquela esticada que o governo geralmente dá na última hora? A senhora acha que não? A senhora recomenda? Não recomendo, porque a prudência é o melhor conselheiro. Gente, tem prazo, vamos cumprir. O prazo vence sempre um dia antes. Tá ótimo. A Adriana Paulon, da Multicooper, ela pergunta qual é o objetivo do governo com a implantação do E-Social? Oi, Adriana, bom dia. Agradeço a pergunta. O objetivo do governo realmente é a unificação dessas informações, porque ele precisa ter controle. Ele quer ter controle de toda a nossa vida em termos de financeiro, em termos de folha de pagamento, porque isso chega lá nas contribuições previdenciárias e isso reflete diretamente também nos benefícios que o governo custeia, como acidente de trabalho, auxílio-doença. Então, ele quer ter essas informações e ele também precisa saber, porque tem muita gente, Léa, que está recebendo auxílios do governo e não está aparecendo em lugar nenhum. Então, pessoas que já não têm mais direito, está recebendo, está trabalhando, e isso o governo precisa organizar as contas públicas, e o governo ele não gera receita. O governo ele administra despesa. Né? Então, ele precisa ter essas informações para saber se ele está administrando bem o dinheiro que arrecada com as despesas que ele tem. É um grande condomínio. Nós talvez ele arrecada bem, doutora, né? Ele acha que não. Acho também que é uma preocupação sobre arrecadar bem. Bem demais, mas ele acredita que está arrecadando um pouquinho. Entendi. A Rudineia Pava, ela é da Atesa, e ela pergunta qual é o impacto do E-Social na vida do cidadão. Oi, Rudineia. Bom dia. O impacto vai ser essa inclusão. Vamos falar em inclusão. Hoje, se o empregador ele não coloca a sua admissão no CAGED, não informa na RAIS, então o trabalhador não está incluído nesse sistema do governo, e isso gera problemas.
para o trabalhador exatamente na hora que vai usar a Previdência Social. Então, o E-Social ele vai permitir essa inclusão e eu acredito que vai facilitar também em termos de controle das relações trabalhistas. Eu acho que vai chegar uma hora, o Ministério do Trabalho e Emprego já está olhando isso, e esses dados vão ser usados de uma forma única por todas por todo o governo, e eu penso que o judiciário vai ter acesso nisso também. Na verdade, eu acredito que com a questão da evolução da tecnologia tem propiciado que o governo crie essas novas ferramentas. Sim. Que a longo prazo tende a facilitar a vida do trabalhador, a vida da empresa e, claro, a administração do governo, né? Com certeza, a administração pública é o que está sendo visto agora por eles, não é? Que eles realmente necessitam. Não faz sentido, século XXI, e está cada órgão público com um tipo de banco de dados, quer dizer, isso não está servindo muito para nada, não, né? E eles se deram conta, houve um investimento aí, salvo erro, de 100 milhões de reais para fazer todo isso, né? E isso com todo mundo, todos nós ajudando, né? Imagina se eles tivessem que colocar gente aí para fazer essa input, né? E então realmente existe essa questão de facilitar, sim, a vida dos órgãos públicos e a nossa, de uma certa forma. A Raquel Farias pergunta quais são os eventos do E-Social e quais são os seus tipos. Ok. O E-Social ele funciona por eventos. Os eventos são as formas de transmissão de dados que nós vamos estar fazendo. A soma dos eventos forma quem? O E-Social. Então, os eventos são partes desse grande conjunto que é o E-Social. Nós temos aqui os eventos que são periódicos, os não periódicos, existem eventos de tabela e os eventos de cadastro. Não é? Nesse primeiro momento, agora em junho, nós vamos estar fazendo a transmissão dos eventos de cadastro. Não é? Depois, na evolução, se quiser, a gente pode falar aí desse cronograma. Eu trouxe aqui minha cola, gente, porque é tanta data aqui que a gente tem que dar uma olhadinha. Mas em setembro, por exemplo, nós vamos estar passando informações relativas aos trabalhadores, mas não vamos esperar setembro chegar, né? Como eu disse, são muitos dados. Então agora nós vamos passar os dados das empresas, rubricas, né? Mas depois vamos lá, os dados dos trabalhadores já tem que estar ok. Porque antes de passar existe um ambiente teste, acho que vocês já foram lá mexer para ver como é que funciona. E esse ambiente teste, a gente manda as informações e eles cruzam com o que eles já têm dos dados. Então, digamos, se o nome de um trabalhador está errado, eles já vão cruzar e falar, olha, não bate com o CPF, olha, o PIS está errado, o NIT está errado. Então, é a hora que a gente tem para poder estar organizando essas nossas informações. Então, os eventos são a parte mais importante do E-Social e aquela que nós vamos nos dedicar mais, porque os eventos vão ser transmitidos para a Receita quase que diariamente, não é? Porque você pode ter a transmissão automática e você pode ter a transmissão manual. Então, na transmissão automática, o teu servidor vai estar ali, o certificado digital é o A1, ele vai estar passando esses dados lá para o web do governo. E a manual, ela pode ser feita, a diferença é que você vai falar, transmita. Só que se um funcionário esquecer de falar transmite e não transmitiu, bagunça todo o dado, né? Então esses dados têm uma ordem certa. E uma coisa muito interessante é que se você manda um evento errado e depois retifica, que vai poder retificar, ele não vai apagar o dado errado, ele vai ter que você mandou errado e mandou certo corrigindo. Ele não apaga esse dado, como é hoje que sobrepunha. Então, não dá para pular etapas, pular eventos. Não mandei esse evento, vou mandar outro, não. Tem que ser uma coisa coerente, senão o sistema ele não vai entender, porque ele está fazendo a amarração dele exatamente nessas etapas de eventos que nós estamos transmitindo agora. Então, primeiro informações da empresa, depois dos empregados, até que vai chegar uma hora que é folha de pagamento, adeus GFIP, e assim vai indo. Então, tá bom. A senhora pode continuar no seu cronograma, nós vamos mandar depois como falamos, mas aí a gente tem, depois dos documentos dos trabalhadores, qual é a próxima etapa, o próximo evento? Bom, então, depois de setembro, nós vamos para novembro.
vai ser obrigatória a transmissão de quem? Da folha de pagamento. Então aí a gente já está passando dados em que o governo já vai estar fazendo cálculos de arrecadação, do imposto de renda retido, do INSS a ser recolhido e uma série de coisas. Também em janeiro de 2019, em janeiro de 2019 o E-Social substituirá a AGFIP. E também em janeiro deverão ser enviados os dados de segurança do trabalhador, ou seja, toda aquela parte de acidente de trabalho que é muito detalhada, isso tudo vai ter que ser passado. Então não dá para deixar muito para frente, porque embora ainda não seja obrigado, precisamos estar com os dados corretos, porque serão muitos dados, empresas do ramo de indústrias, de transporte, que mexe com muitos componentes aí, que pode ter uma agressão, o dano ecológico, não é? A insalubridade. Então, são muitos dados, é muita coisa e é pouco tempo. Se pensar de julho e em janeiro tem que estar ok, então não dá para deixar para depois, né? Isso aí, as empresas já estão mexendo com isso, já sabiam, né, que isso não mudou, todo mundo falava, vai mudar a data, né? Até agora não mudou, né? E então já estão correndo atrás, então não dá para falar, não, eu tenho até dia 30, dá tempo. Talvez dê, talvez não dê, então não façam isso, já comecem pensar fortemente nesse E-Social. Em nossa conversa preliminar, a senhora falou que seria interessante que as empresas dedicassem um profissional para cuidar só disso, né? Acho que essa é uma dica importante para a gente dar. Sim, eu penso que as empresas têm que ter uma força-tarefa, reunir pessoas que fazem a admissão, o cadastro, e juntem a todos eles para determinar a função de cada um, né? Então quem faz pagamento vai ver as rubricas, ver o que paga imposto, o que não paga imposto, porque isso dá um certo trabalho. Pessoal de cadastro vê isso também. Então é bom ter uma equipe, ou um só, depende do tamanho da empresa, dedicada para isso, né? Porque é mais fácil do gestor está constatando se está tudo ok, se está tudo sendo feito, sendo visto, e também para que haja celeridade, né? Então é muito importante ter e conscientizar todos esses profissionais da importância e a seriedade que vai ser o E-Social. Nosso tempo está esgotando, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu acho bem interessante. Caso vocês tenham outras perguntas, podem mandar que a doutora responde posteriormente e nós encaminhamos para vocês, ok? Mas essas duas eu acho que são perguntas interessantes. Quanto ao porte judicial, esse controle irá incluir também ações judiciais das empresas? Quais são os riscos de inserir tais informações? A pergunta da Edilene Farias. Então, nós temos ali a possibilidade de incluir processos mais administrativos. Existem empresas que estão discutindo as alíquotas do RAT, que pelo CNAE se determina o índice do RAT, e nem sempre é verdadeiro. A empresa não tem aquele risco, mas acabou se dizendo que tem porque o governo fez essa tabela. Então, esse CNAE, esse risco. Há empresas que estão discutindo isso judicialmente ou outras questões. Então, esses processos administrativos devem estar dentro do E-Social. Por quê? Porque ele vai cruzar exatamente com o EFD-RINT e depois a DCTF, porque essas informações são hoje colocadas. Então, isso tem que estar sendo feito. Processos judiciais ainda não, né? Não houve esse pedido. Eu vejo da seguinte forma: o processo judicial ainda não existe um direito líquido certo enquanto não se transitar em julgado uma sentença. Então, o que eu vou pôr lá? Não é a pretensão do trabalhador ou que a empresa diz que não pagou? Na verdade, o E-Social ele vai servir para provar que está tudo regulado dentro da empresa. Eu acho que pode ser uma grande prova que as empresas podem usar judicialmente
no futuro, né? Olha, essa pessoa entrou tal dia, o salário é tal, está querendo uma equiparação salarial com o outro, mas aquele outro tem mais de 2 anos da empresa, ou a empresa tem cargo de salário, entra tudo naquela situação do 461 do CLT, e você vai ter lá no banco de dados do governo que eu já vi em audiência juiz baixar o CAGED, então eu não duvido nada que ele baixe os dados de social e vai falar, não, peraí, o seu paradigma não confere. E daí já começa, ou confere sim, você tem direito. É um mecanismo de prova que pode ser pró-trabalhador ou para a empresa, aquele que tiver certo vai se utilizar e beneficiar das informações. Ok, e só para a gente finalizar, existe uma penalidade, multa para as empresas que não cumprirem esses atuais prazos para o e-social? Ainda não, mas se prevê que haverá. Por enquanto não, porque é novo, é fase de implantação, então a Receita Federal, o leão tá bonzinho, tá ronronando, não vamos esperar que ele fique bravo e venha com a multa, né? Então, por enquanto não, até porque o sistema está se ajeitando, né? Mas depois eles próprios dizem que haverá. Depois quando? Ainda não sabemos. Não. Mas a senhora me disse algo também, nossa conversa preliminar, que eu acho que é interessante, que caso as empresas não façam a adesão agora, elas terão dificuldades de transmitir as informações, não é? Sim, por enquanto o ambiente de teste está liberado por tempo indeterminado, enfim. Mas se eu não transmitir essas informações agora e chegar na hora de eu ter que fazer a GFIP, não vou conseguir. Porque o sistema é cronológico. Ou eu digo a admissão daquela pessoa e toda a movimentação que ela teve dentro da empresa, e daí sim eu posso fazer. É como se fosse... Em cadeia. Eles usam, uma instante, né? É uma informação, um evento sobre o outro. Então não dá para eu querer passar cadê a câmera? Passar esse, e se eu não passei esse, não vai entrar, né? Então tem todo uma sequência lógica. Então isso não é uma penalidade pecuniária, né? Mas é uma dificuldade, porque daí como é que eu vou conseguir a minha guia do Fundo de Garantia, do INSS, não vou pagar, e vai criar um problemão. Então, vamos fazer sim, eu acho que no futuro isso pode ser muito bom. Há quem discuta que é uma invasão de privacidade, que, enfim, são muitos dados, mas segurança e liberdade, né? São duas coisas que ou a gente tem segurança ou tem liberdade. Não dá para ser diferente, né? Então tem que ter as informações para que a gente tenha a segurança da nossa aposentadoria também. Então vamos passar essas informações. Ok, muito obrigada. Suas considerações finais, doutora? Bom, eu, como todos nós, esperamos que efetivamente o e-social tenha um sucesso, que toda a Receita espera e nós esperamos também, que facilite as nossas vidas, que funcione, que não trave. E eu fico à disposição para dúvidas. O e-social ele é muito grande, tem N tabelas, e cada uma delas geram dúvidas também. Então, se houver questões nesse sentido, alguma coisa, me coloco à disposição e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom. Nós que agradecemos sua presença. Teremos outras, a doutora está apta para falar de diversos assuntos nessa área, de tanto jurídica quanto contábil, e os nossos leitores precisam. Portanto, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, pode mandar também, que a gente faz o próximo. Quem sabe a gente acata o seu tema. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima. Não esqueçam de acessar o nosso blog, www.empresasecooperativas.com.br. Até a próxima, muito obrigada.